Oi pessoal, hoje eu vim mostrar um jogo novo para vocês, um jogo que me pedem muito de soma e subtração, especialmente subtração, que é muito mais complicado da gente trabalhar de forma concreta. Mas eu já aviso que é um jogo para trabalhar o início dessa operação, né? Assim como o início da soma também. Por quê? Porque é um jogo que vai até 12, é a centopeia dos números. A centopeia dos números, ela vai do 1 ao 12. Tem uma centopeia numerada e uma centopeia sem numeração, mas que também tem 12 casinhas, né? 12 partes de corpo. Então, a gente vai utilizar sempre a base 12. E a partir do conhecimento da operação em si, né? Do que ela significa, subtrair e somar, subtrair é tirar, somar é adicionar, colocar a mais. Então, a criança aprende a base da operação, né? Depois, obviamente, em números maiores, você vai acabar trabalhando com material dourado, para ainda trabalhar um pouco mais no concreto, mas aqui a gente garante, ou pelo menos é uma forma, né? Mais um material, um jogo para estimular o entendimento da operação em si, tá? Do que ela significa. Um alerta. Apesar de ser bem lúdico, né? A ideia da centopeia, das tampinhas coloridas, a gente precisa tomar muito cuidado para usar com crianças muito pequenas, porque as crianças muito pequenas, elas ainda não estão numa fase de maturação intelectual, né? Até por conta do biológico mesmo, né? Que dê conta de entender exatamente essa operação. Então, apesar de ser um jogo simples, né, trabalha com uma quantidade básica, uma quantidade pequena, a gente precisa tomar cuidado com quais crianças a gente trabalha, porque aquelas que ainda não estão prontas para esse entendimento, aquelas que nem sequer ainda têm a ideia, né, de que o número é a representação de uma quantidade, ou que ainda não fazem contagem termo a termo, ou mesmo fazendo contagem termo a termo, às vezes não faz na recitação numérica correta, enfim. A gente precisa tomar muito cuidado para não pular fases, tá? Como professora de educação infantil, eu sempre tenho essa preocupação. Mas, como todo jogo é uma brincadeira, é um estímulo, ele é válido. A gente só precisa tomar cuidado com o que cobra da criança. Então, vamos pensar aqui em crianças de etapa 2, né, a última etapa da educação infantil, que já estão mais lá na frente, no próximo semestre, tendo um entendimento melhor disso, se de fato estiverem, né? De fazer uma contagem termo a termo, de associar número com quantidade, recitar a sequência numérica de forma correta, enfim. Mas especialmente nas crianças que estão lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Por quê? Porque para essas crianças também às vezes é negado o material concreto, sendo que elas ainda precisam, porque elas ainda estão nessa fase de construir a aprendizagem a partir do material concreto, a partir da experiência que elas têm com o material, né? A experiência, a vivência de um material que está fora, está além do abstrato. Então, primeiro ela precisa do concreto para depois conseguir partir para o abstrato, né? Então, dadas as informações necessárias, vamos lá para o jogo da centopeia dos números. A centopeia você pode utilizar tanto no início, por exemplo, né? Essa aqui sem a numeração, e depois usar com numeração, ou você pode usar as duas ao mesmo tempo se de repente você estiver trabalhando com um grupo de crianças, né? Eu sempre aconselho o trabalho nos pequenos grupos, que é para as crianças terem referências umas nas outras. Então, se você está trabalhando com um pequeno grupo de 4 crianças, uma dupla pode ficar com a centopeia sem numeração e a outra dupla, que já tem um pouco mais de noção, né, dos números, da representação numérica, então ela pode ficar com a centopeia numerada. Só um detalhe aqui para mostrar para vocês, essa centopeia ela dobra, tá? Para ficar mais prático de guardar, porque ela é bem comprida. Então ela dobra e ela é reforçada com uma camada de EVA aqui atrás, para ficar, não ficar grosseiro, mas ficar
fortalecido, né? O jogo ficar um pouquinho mais resistente, tá bom? Então, eu vou começar trabalhando com a centopeia numerada, porque eu quero mostrar para vocês uma possibilidade aqui, ó. Esse jogo, ele vem com algumas tarjetas, tá? Ele vem com essas tarjetas aqui, para você trabalhar o número anterior e o número posterior, ou antecessor e sucessor. É interessante trabalhar isso para que a criança tenha essa noção da sequência numérica, mas é mais interessante ainda trabalhar enquanto ela está adquirindo a noção de inclusão hierárquica ou assim que ela construiu essa noção, tá? Mas, como a gente está falando só de sequência numérica, tá ok, dá para trabalhar já as tarjinhas de antecessor e sucessor. Ou número que vem antes, número que vem depois. O interessante é a gente entender para que serve. Serve para a criança conseguir aprender ou se apropriar, né, consolidar a questão da sequência numérica. Por isso que não dá para fazer com crianças tão pequenas, tá? Porque elas ainda não têm essa noção, elas ainda estão aprendendo a recitar a sequência numérica, ajustar com a contagem termo a termo. Então, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Precisa esperar e fazer as coisas no tempo certo da criança. Bom, tempo de desenvolvimento, né? Então, essa tarjinha aqui, por exemplo, olha, ela vem com o número 6 e 2 espaços em branco, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E aí, vem também a caneta, né, a caneta de quadro branco. Como que a criança vai preencher essa tarja com a ajuda da centopeia numerada? Ela vai colocar uma tampinha colorida exatamente em cima do número que está apontando aqui na tarja, que no caso é o número 6. As tampinhas são cada uma de uma cor, então não tem problema, ela pode escolher qualquer uma, é só por uma questão lúdica, podia ter deixado tudo da mesma cor, ou até sem o EVA glitter. Mas, né, como eu sempre digo, para dar aquela estimulada mais, o visual também é interessante, né? Então, vamos lá. A criança pega a tampinha e coloca em cima do número 6, que é o número que tá aqui na tarja. E aí fica muito mais fácil, porque é visual para ela perceber qual o número que vem antes, qual o número que vem depois. Claro que o professor, o terapeuta, pode trabalhar com a criança a questão da contagem, né? E tentar fazê-la descobrir qual é o número antecessor e sucessor antes de apontar na centopeia. Por exemplo, apenas contando. E depois ela pode usar a centopeia para provar a hipótese que a criança levantou, né? Se aqueles números que a criança disse estão corretos. Mas vamos partir aqui para a centopeia. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o número que vem antes do 6. E a criança também já vai treinar a grafia do número, né? A notação numérica. E depois, que número que tem aqui? O 6. Então, depois dele, o 7. E aí, a criança vai anotar e vai descobrir o antecessor e o sucessor, ou o número que vem antes, o número que vem depois, na sequência numérica, tá? Essa é uma ideia, são várias tarjas, bom, como vocês sabem, né? O material é só a gente apagar com um pedacinho de pano, papel higiênico, não importa, é bem simples, não precisa molhar nem nada. Se a gente usar uma caneta de quadro branco também, que seja legal para fazer isso, tá? Bom, então vem aqui as tarjas com todos os números a partir do 2, por quê? Porque a minha centopeia não tem 0, porque eu não conto 0, né? Então, ela começa do 1 ao 12, então, para você trabalhar o sucessor e antecessor, começa a partir do 2 e vai até o 11, porque aí você consegue trabalhar o sucessor, que é o 12, tá ok? Claro que no caderno, né, numa folha avulsa, você pode trabalhar mais números com a criança, mas o material é para trabalhar, como eu disse no início, do 1 ao 12, certo? Então, trabalhamos antecessor e sucessor, esse sim tem que ser com a tarja, centopeia numerada, né? As outras coisas todas eu posso trabalhar com a centopeia sem numeração, tá? Especialmente a soma. A soma eu posso trabalhar com a centopeia sem numeração.
Mas como é que eu vou trabalhar a soma? Claro, você pode trabalhar também de forma avulsa, mas o jogo já vem com algumas tarjas. As tarjas da soma, elas vão só até o 6, do 1 ao 6. Por quê? Porque junto com o jogo vem um dado, não vai ser um dado grande assim, tá? Ele é um pouquinho menor que eu costumo colocar, até para facilitar para guardar, mas ainda assim é perfeito para criança fazer contagem termo a termo, não tem dificuldade nenhuma. A criança vai usar o dado para determinar qual número ela vai somar, né? Então, se o dado vai até 6 e eu colocasse um número, uma tarja com um número maior do que 6, a centopeia que tem só 12 não ia dar conta. Por isso que a centopeia indo até 12, as tarjas de soma vão só até o 6, assim como as tarjas de subtração também, tá? Elas vão do 6 ao 12, porque aí o máximo que eu vou tirar é 6, né? Não adianta eu querer tirar, ir até o 5 e de repente cai o 6 no dado. Para uma criança que está aprendendo sobre subtração, ainda não existe número negativo, né? Então, eu não posso correr esse risco. Bom, mas depois a gente fala sobre a subtração. Vamos lá para adição com a centopeia sem numeração. Então, a criança escolhe uma tarja, ou você escolhe uma tarja para a criança, vamos supor que ela pega a tarja do 3. 3 mais, e aí o número que sair no dado ela vai colocar aqui. Então, joga o dado aleatoriamente, saiu o 5, ela faz a anotação numérica do 5. Olha que legal, para uma criança que ainda está aprendendo os numerais, né, o símbolo que representa aquela quantidade, a centopeia numerada também pode ajudar, pelo menos como referência para ela buscar esse número. Então, ela contou termo a termo, na sequência numérica correta, contou 5, mas ela não sabe ainda exatamente qual que é o 5. Então, ela vai lá na centopeia numerada e usa como uma reta numérica de referência. Ela conta até o 5, encontra o 5, reproduz o 5 aqui na caixa, tá? Bom, 3 mais 5, como que ela vai fazer essa soma? Na verdade, eu pulei uma etapa, tá? Desculpa, ó, vamos começar do começo de novo. Então, eu escolhi a tarja 3 mais, a criança começa colocando 3. Por quê que eu resolvi fazer por partes? A criança está aprendendo o conceito, então, para ela, quanto mais tranquilo, quanto mais fracionado for, melhor para ela entender cada parte da estratégia para conseguir concluir a soma, tá? Então, se na minha tarja tem 3, eu vou começar colocando 3 tampinhas na centopeia, sempre começando do lado mais próximo, pela bolinha, né, mais próxima da cabecinha dela, tá? Isso é importante, especialmente quando ela for usar a centopeia numerada, mas aqui também já é bom trabalhar da forma correta. Então, ela coloca 3 tampinhas. Depois que ela fez isso, aí sim, ela vai jogar o dado, vai tirar um número e vai fazer a anotação numérica desse número aqui, tá? E aí, ela já tem as 3 tampinhas, só vai restar para ela somar mais 5 tampinhas. Então, somar 5 tampinhas é o quê? É colocar mais 5 tampinhas nessa centopeia. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que a questão do concreto, pegar o marcador e colocar, ajuda a entender o processo, né? Ajuda a entender a estratégia para depois, lá na frente, ela conseguir passar isso para o plano abstrato. Bom, e aí quando ela colocou as tampinhas, né, o que já estava na tarja mais o que saiu no dado, ela só tem o trabalho de contar todas juntas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 mais 5 são 8, tá? É um jogo simples, tranquilo, mas que usa o recurso da centopeia. A mesma coisa eu posso fazer na centopeia numerada, e aí a criança já vai ter a dica do número que representa aquela quantidade, né? Então, eu posso fazer a mesma coisa. Eu tinha 3 e agora eu vou pôr mais 5 que saiu no dado.
quanto que ficou. Aí entra uma dica, né, que o terapeuta, a professora tem que fazer para a criança. Ficou até aqui. Então, ela tem que tirar a tampinha daqui para ver que número que tá por baixo. Claro que antes de tirar a tampinha e ver, porque você pode usar isso só como uma comprovação, você pode perguntar para a criança qual é o número que deu, né? Quanto que deu a soma? Ela vai ter contado. Deu 8. Vamos ver se é 8 mesmo? Se aqui tem um 8, então a sua soma tá correta, tá? A centopeia numerada, ela é, nesse caso aqui, para criança que está construindo a ideia da inclusão hierárquica. Porque para a criança muito pequena, que ainda não construiu essa ideia, isso pode confundir a criança, né? Como aqueles jogos de percurso que tem um número em cada casinha. Eu acho péssimo aquilo para criança pequena, porque a criança ainda não tem noção de inclusão hierárquica. Então, para ela, quando ela tira o 5 no dado, se ela tá no 3 e ela tira o 5, a criança que ainda não tem noção de inclusão hierárquica, que está começando a construir aprendizagens anteriores, ela corre o risco de fazer isso daqui, de só completar até chegar no 5, porque ela não tem essa noção. Então, essa criança não está preparada para fazer soma, pelo menos não aqui com essa base numerada, tá? Por isso que é importante a gente entender para qual etapa a gente está usando esse recurso, tá? Por tudo aquilo que eu falei lá no início. Mas, enfim, da mesma forma que eu uso tampinha, eu também posso usar a própria caneta, tá? Para fazer a marcação. É que, como eu disse, né? A tampinha é um recurso concreto. É muito mais interessante. Mas se você quiser jogar com um grupo de 4 crianças, onde cada uma vai ficar com uma centopeia, uma das duplas que vai ficar no grupinho, uma vai usar as tampinhas, a outra vai ter que usar a caneta para marcar, porque só tem 12 tampinhas, tá? Então, é um recurso possível. Quando você tá perto, quando você tá ajudando a criança na questão da contagem. Mas por isso que eu disse, não é um jogo para crianças muito pequenas, é um jogo para crianças que já estão construindo a ideia das operações básicas da soma e da subtração, tá? Bom, então essas foram as tarjinhas da soma, né? Como eu disse, elas começam a partir do 6, quer dizer, elas só vão até o 6, né? Elas vão do 1 ao 6, porque pode dar 6 no dado, e aí 6 mais 6 é 12, é o limite aqui da centopeia. Mas você pode fazer outras tarjas ou trabalhar com outras somas avulsas, só que daí você não vai mais usar a centopeia como referência, porque ela vai até o 12, tá? Então, já vimos as tarjas de antecessor e sucessor, as tarjas de soma, e agora eu vou mostrar para vocês o X da questão, né? As tarjas de subtração. Por que é um jogo legal para trabalhar com subtração? Vamos lá trabalhar com a centopeia sem numeração, né? Vou começar o basicão mesmo da operação da subtração, para a criança entender que a subtração é tirar, tá? Mesma coisa da tarja da soma. Eu escolho a tarja, e depois que eu escolhi a tarja, vamos pegar aqui a do 8. A primeira coisa que a criança vai fazer, né, ao reconhecer o número 8, é colocar 8 tampinhas na centopeia, sempre seguindo a ordem de início aqui, a partir do primeiro círculo, depois do rostinho, da carinha da centopeia, tá? Então, ela vai colocar 8 tampinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que ela colocou as 8 tampinhas que estão lá na tarja da subtração, aí ela vai jogar o dado, que vai determinar quantas tampinhas ela vai tirar, né? Então, tirou 4 no dado, pode usar a centopeia numerada como referência para encontrar o 4. Grafa o 4, se ela grafar igual que tá lá, né, que é o 4 de computador, não tem problema nenhum, né? Tem professor que corrige, não precisa, é o 4. Todo mundo reconhece que é o 4. A gente, ultimamente, inclusive, lê mais textos digitados do que escritos à mão,
né? Então, isso é o de menos. É o 4 é uma representação possível e aceitável do 4, tá? Então, quanto será que é 8 menos 4? Bom, você já tem 8 tampinhas aqui. O que você tem que fazer é tirar o 4. Então, você sempre vai tirar o numerinho que veio depois do sinalzinho de menos, né? E aí, ela tira 1, 2, 3, 4 tampinhas. E aí, quanto que é 8? Eu tinha 8, tirei 4, quanto que ficou? 8 menos 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Preenchi a minha tarjinha, trabalhei a subtração de uma forma simples. Quiser fazer com caneta, é só apagar. A caneta, ela é mais aconselhável para quem já tem o domínio, né? Um pouco mais, porque a tampinha, enquanto material concreto, eu ponho e tiro, é mais difícil me perder na conta do que se eu ficasse só anotando. Às vezes a criança vai riscando, desenhando, e ela vai se perdendo, ela vai embora, né? Mas por isso também tem o professor, o terapeuta lá para ajudá-la, tá? Agora vamos trabalhar essa mesma subtração na centopeia numerada. A centopeia numerada, ela tem a vantagem do número que já vai servir para a criança fazer a prova, assim como ela fez na soma, né? Então, ela começou colocando 8 tampinhas, e aí ela pode já, pela pista, ver, né, entender que o 8 é até aqui. Talvez ela nem conte as 8 tampinhas, porque ela sabe que para colocar 8 tampinhas ela precisa chegar aqui, e isso não é um atalho que a criança está pegando. Na verdade, é um atalho, mas é um atalho daqueles que a gente pega quando a gente já conhece o caminho, entende? O atalho não é uma gambiarra, né? Não é um extrapolar a regra. Na verdade, o atalho você faz quando você já tem domínio do caminho. Então, se a criança entendeu que 8 é só ela colocar a tampinha até aqui, quer dizer que ela já entendeu que até aqui são 8 tampinhas que ela vai colocar, né? Que o número 8 representa a quantidade de 8. Isso é, na verdade, então, a prova, né, de que a criança já entendeu algumas coisas que outras ainda não são capazes de entender. Ela já tá num estágio além. Bom, então vamos lá. Colocou as 8 tampinhas e agora você vai tirar, então, as 4 que saíram no dado. Sempre, e aí é uma coisa que a gente tem que falar para a criança, especialmente quando ela for usar a centopeia numerada, ela sempre vai tirar a partir da última que ela colocou, né? Então, tinha 8, mas eu tô tirando 4, então eu preciso começar a tirar daqui. 1, 2, 3, 4. E aí, quantas sobraram? Pode ser que a criança caia na falácia de dizer 5, mas aí a gente vai usar a mesma coisa que a gente fez lá na soma, né? Olha, o que sobraram foram essas tampinhas. Então, conte as tampinhas, né? Porque se a criança não tem ainda a noção de inclusão hierárquica, é por isso que ela vai confundir aqui com 5, né? Então, você vai fazer primeiro, fazê-la contar quantas tampinhas de fato sobraram na centopeia. 1, 2, 3, 4. E aí, a gente vai ver se aqui tem o número que ela contou. 4, né? Você pode até tirar todas as tampinhas assim e dizer 1, 2, 3, 4. A inclusão hierárquica é um conceito que vem bem lá na frente, né? Para a criança entender que o 2 não é isso daqui. O 2 é isso daqui, na verdade, né? É a quantidade, não é a quantidade posicionada. Por isso que a centopeia também é legal para trabalhar com essas crianças que estão nessa fase. Porque a centopeia, a numeração, é só uma referência para ela tirar uma prova do que ela está somando e subtraindo. E por isso que é importante usar primeiro a centopeia sem numeração, tá? Para a criança construir a ideia de inclusão hierárquica antes de partir para cá. É como se fosse o jogo de tabuleiro com numeração nas casinhas. Para a criança que ainda não tem noção de inclusão hierárquica, ele pode confundir ao invés de ajudar.
Então, preste atenção se a sua criança tem essa consciência, se ela já construiu essa aprendizagem, tá ok? Esse foi o jogo da centopeia numerada, centopeia dos números, centopeia numérica, que eu ainda não decidi exatamente o nome, mas enfim, o jogo da centopeia para trabalhar soma, subtração e número antecessor e sucessor de uma forma mais concreta e mais lúdica, com as crianças, especialmente as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental precisam, tá ok? Ele vem com uma caneta, né, um marcador de quadro branco. Eu não tô mais mandando o feltro, porque eu acho que o feltro não é a melhor forma, melhor material para apagar, né? Eu acho mais fácil o próprio professor, o próprio terapeuta, pegar um paninho de microfibra, alguma coisa que ele consiga utilizar para várias outras coisas e também para apagar os jogos sem necessidade de nenhum produto químico, tá? Porque se eu fosse incluir o paninho, podia encarecer ainda mais os jogos, que não são extremamente baratos, porque são construídos de forma artesanal mesmo, tá? E vocês sabem que o trabalho artesanal, às vezes a gente não cobra tanto pela questão do material, mas mais pela questão do tempo que ele leva para ser produzido, confeccionado. Mas tem alguns materiais que encarecem, né? Como seria o caso de eu mandar um paninho de microfibra junto, por exemplo. Mas isso é um detalhe, uma explicaçãozinha, um detalhe só para também entender um pouco a precificação. Mas eu vou deixar o preço certinho lá nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se interessem, façam, e para encomendas é só mencionar pelo WhatsApp, que também vai estar junto lá no comentário. Muito obrigada!